muito grande, um país que tem também tecnologia, que tem mísseis, que são mísseis supersônicos, as imagens que a gente vê do caça desviando e tudo mais, mostra isso, que o Irã tem esse poder. Então, o grande inimigo de Israel no Oriente Médio é o Irã. Aí a gente vai ver isso aqui agora. Ataques ao Irã deixam ao menos 201 mortos e cerca de 750 feridos. E aí, isso daí tem 2 dias, tá? 201 mortos e cerca de 750 feridos. Eu não sei exatamente se desses mortos aí, com certeza tem civis. Não sei se tem crianças, não sei se bombardearam escolas, hospital. A gente já falou sobre essas 3 coisas, né? A dificuldade de as informações que a gente recebe em tempo real serem confiáveis, tá? A gente não sabe se essas informações em tempo real que a gente recebe são confiáveis. A gente não sabe se, além de confiáveis, elas são no sentido de, elas são o que querem passar pra gente, ou seja, um recorte. A gente não sabe se é exatamente isso. E a gente também não sabe o que influencia, por exemplo, a narrativa que isso gera. Isso gera uma narrativa que vai ser vendida pela mídia e pelos governos. E normalmente essas narrativas são mentirosas, para não dizer somente enviesadas, né? Mas vamos supor que seja verdade, que morreram 201 mortos e deixaram 750 feridos. Isso daqui vai gerar uma retaliação. Essa retaliação sai do Irã e começa a bombardear o Estado de Israel, não apenas Tel Aviv, mas outros países, como o Thiago falou, que são países também que estão ali de apoio, né, ao Irã. E isso daqui mostra esses ataques, né? É uma disputa tecnológica. Quem tem um míssil mais forte? Quem tem a capacidade de bombardeio mais eficaz? Quem tem a capacidade de, ao disputar com um país, entendeu? De sobreviver, de se proteger e tudo mais. Então, é uma disputa tecnológica por hegemonia no Oriente Médio. Só que, com os Estados Unidos nessa jogada, a gente sabe que não tem como pro Irã. Então, ele fala muito sobre a queda do Irã, a queda do regime do Irã. Mas tem a questão de China, Rússia e Coreia do Norte se aliarem ao Irã, né? Sim, concordo. Não, vai se aliar. Sim. É fato que vai se aliar, sim. Mas a gente não sabe se aliando hoje, entendeu? Sim. Consegue salvar esse regime. Mas aí o ponto que eu quero levantar é o seguinte. Pode ser que venha alguém mais radical. A gente não sabe. Porque quando se desestabiliza, pode ser... E se vier um outro... Porque assim, o Khamenei tinha 70 e poucos anos. Você fala um novo governante, né? Exatamente. Se vier um cara que fique mais tempo no poder e que seja mais radical, entendeu? E que se, de repente, internamente, uma oposição se fortalece, uma oposição no sentido de, não adiantou você fazer acordo de paz, não adiantou você fazer nada com os Estados Unidos, eles não respeitam regra nenhuma. Sim. Que é verdade. Os Estados Unidos não respeitam regra nenhuma, né? Mas é isso. Então, a grande questão é que a partir desse conflito do Irã, a gente vai ter uma divisão, obviamente, de 2 blocos. Os países envolvidos vão se posicionar e depois de se posicionar politicamente, vão se posicionar militarmente. Acredito que sim, vai ter uma reviravolta. Dificilmente a gente sabe o que tá por vir aí, porque são tecnologias muito novas, a gente não sabe o que tem. Entendeu? Não sabe exatamente o que cada grupo usa, o que cada país tem disponível no sentido bélico. A gente não sabe. Sim. São caças, são mísseis, são drones de altíssima tecnologia. E isso, voltando pro começo, isso tem tudo a ver com o que você tá falando da tecnocracia. Sim. É uma tecnocracia por quê? Porque a tecnologia hoje é o que manda no conflito global. É exatamente isso, cara. E é por isso que esses países estão investindo tanto em inteligência artificial. Para mim, o objetivo principal disso é a busca de energia para conseguir abastecer toda essa inteligência artificial que vem pela frente, sabia? Não apenas sobre isso, né? Mas isso é um dos pilares que vai mover o mundo a partir de agora. E é interessante que quando a gente fala sobre a China, por exemplo, eles estão construindo uma tecnologia mais barata que os Estados Unidos. Por isso que é interessante para a China se juntar ao Irã, ali, se juntar a Rússia, Irã, China, para combater os Estados Unidos nisso, justamente para não deixar os Estados Unidos conseguir concentração de poder, mostrar poderio militar, petróleo, gás natural, ouro, em mãos, não deixar eles crescerem tanto para que eles também possam tomar as rédeas da situação. Aquele George Soros,
ele foi um dos caras que falou que essa nova ordem tecnocrática tem que iniciar na China. Pega aqui pra gente, Gabriel, por favor. Ele fala que a nova ordem tecnocrática não tem que iniciar nos Estados Unidos, ele tem que iniciar na China. Agora, você citou o professor Yang, o cara que traz umas informações muito boas aí pra galera. Qual o rumo disso? Ele chegou a passar alguma coisa ou ainda não? Passou. Ele acredita na queda do regime iraniano. Certo. O regime iraniano, ele já vinha sofrendo pressões internas por grupos que estão disputando poder, e agora a situação é diferente, né? Então, o líder espiritual e o líder civil, né? Tá. Você tem vários líderes lá. Então, tem um líder militar. Então, assim, o Irã ele tem uma série de líderes. Então, você tem que entender que são vários grupos dentro do Irã. Certo. E há grupos que, inclusive, são mais socialistas, são grupos que são, às vezes, mais liberais, democráticos, e grupos que são, inclusive, mais... são mais voltados pro campo militar. Então, tem vários grupos, inclusive o grupo religioso. Então, quando você se representa um grupo e esse grupo começa a achar que você está fazendo um mau trabalho, substitui você por um outro grupo da mesma linha e tal. Então, você precisa formar ali uma coalizão para você estar se manter no poder. E era isso que o Khamenei não estava conseguindo. Sim. Ele não estava conseguindo manter esses grupos leais a ele, estavam muito satisfeitos. Sim. Só que, como eu falei, é capaz de vir um grupo mais radical. Sim. E aí aumentar a repressão, inclusive, contra a própria população. É. A gente viu muita coisa acontecendo. Tinha imagens, tem imagens aí na internet para o pessoal saber que o Irã estava passando por protestos internos, estavam sendo reprimidos com o exército. E chegava no hospital gente com tiro na nuca. A gente sabe que tiro na nuca é execução. Sim. E aí você tem tiro na nuca aqui assim, e você tem outro tipo de tiro também, que é o tiro nos olhos. Uma pessoa lá tem aqui o famoso T da morte, né? O que é o T da morte? Aqui e aqui. Você leva um tiro aqui, você morreu. Sim. Não tem o que falar. É. Então o T da morte, testa, frontal, do nariz até a boca. Muita gente chegando com o tiro aqui. E esse tiro é um tiro de execução. Da mesma forma que o tiro na nuca. Da mesma forma que o tiro na nuca. O tiro na nuca é normalmente quando as pessoas elas estão de costas ali, ajoelhadas e tal. E aí às vezes a pessoa atira de cima pra baixo, às vezes... Sim. Aí tem inclusive uma técnica que alguns militares fazem de se ajoelhar e atirar justamente pra ficar na mesma altura da nuca da pessoa. Sim. Esse é um tipo de execução. E o outro tipo de execução, que é mais rápido, que é tipo, quando é só pra você sair matando e tudo mais, não se preocupar muito com o porquê, é o tiro frontal. Que você pega um tiro aqui, acabou. Então a pessoa pode estar deitada no chão, a pessoa pode estar em pé na parede, a pessoa pode estar com os braços amarrados de joelho, não interessa. Sim. Entendeu? Então chegou muita gente passando por um processo de repressão no Irã. E aí fala, mas eles eram pró-Estados Unidos, eles eram golpistas. A gente nunca sabe, né? Como eu falei, as informações chegam pra gente, a gente não pode estar acreditando no que todo mundo tá falando, não. Até porque quem tem o controle da mídia é aquele que vai ter o controle da narrativa, né? É isso mesmo. Se a gente confiar 100%, a gente acaba ficando na mão desse que controla toda essa narrativa. Militarmente, por exemplo, a Marinha do Irã, que é uma coisa que os Estados Unidos quer destruir. Fala que o Irã fica armando países vizinhos, grupos revolucionários. Fica falando que o Irã financia, por exemplo, o Hamas. Que o Irã representa uma ameaça na região por causa dessa questão política, né? Sim. Então, além de matar o líder do governo, mata também militarmente o país, destruindo toda a marinha, né? Então você pega toda aquela costa do Irã, o que sair ali vai ser derrubado. Os Estados Unidos vai afundar. Sim. Entendeu? Então, mas, como eu falei, deixou mais de 200 mortos em um único dia. Os ataques normalmente são pontuais nesse sentido. Sim. Impressionante, cara. Muito bom mesmo. Certo, gente? Uma curiosidade sobre Yale. Não sei se você sabe que a gente citou o professor Yang. Eu não tô falando que é o caso dele, tá? Mas você sabe que existe uma sociedade secreta que se chama Skull and Bones e que ela nasceu na Universidade de Yale, nos Estados Unidos? Não sabia. O Skull and Bones é quase aquilo que você citou sobre os Estados Unidos serem uma nação sem sentimentos, praticamente. Eles são
um braço da maçonaria. Skull and Bones significa caveira e ossos. E George W. Bush era parte do Skull and Bones de forma assumida. Tanto é que teve uma entrevista em que o jornalista perguntou pra ele, ao vivo assim, e ele desconversou, ele falou assim, olha, isso é secreto, eu não posso falar a respeito disso. E dias depois esse jornalista apareceu morto, assim, ele teve um ataque cardíaco. Só que existem armas que podem fazer uma pessoa ter um ataque cardíaco hoje. E são armas consideradas do serviço secreto. Então, só uma curiosidade, pra galera que não sabe, a gente falou de Yale, não tô falando que é o caso do professor Young, tá? Possivelmente não tenha nada a ver com ele. Isso é mais pra grandes nomes políticos, como Bush, que faz parte de uma dessas 13 famílias que controlam o mundo, e o pai e o filho já foram presidentes dos Estados Unidos, e que eram assumidamente parte do Skull and Bones, que é essa sociedade secreta surgiu na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E eles visam o que exatamente? Cara, eles se dizem sem sentimentos. É como se eles fossem pessoas que agissem em cima da agenda sem o coração, podemos dizer assim. Então, quando você vê situações como o 11 de setembro, que na minha opinião foi um grande ritual de sacrifício, e o George W. Bush estava como presidente dos Estados Unidos na época, em uma escola, lendo um livro que se chamava Meu Bode de Estimação, tudo com referência ao número 911, você entende que aquele ato foi um ato sem sentimento. Foi um ritual sem coração, entendeu? Os Estados Unidos ser colocado sem sentimentos, como você falou, faz todo sentido. Porque uma coisa que é interessante quando a gente analisa nos Estados Unidos, no livro do Harold Bloom, quando ele fala sobre a cultura americana, o Harold Bloom, pra quem não sabe, é o cara que ele foi o maior grande literato dos Estados Unidos. Então ele faz todo o guia de quais seriam os grandes livros da literatura do cenário americano. Então ele vai em Henry James, por exemplo, ele pega todos esses caras da literatura, ele faz um cânone. Então, quando ele fala do cânone americano, tem uma coisa muito interessante, que ele fala que os Estados Unidos, ele vai mostrar por que os Estados Unidos tem uma bandeira que é daquele jeito, que tem as estrelas, por que tem as listras, e ele mostra por que o fundo é branco. Uhum. Por que tem o branco na bandeira americana? E ele fala que os Estados Unidos é um país como a morte, de uma morte que vem e te abraça e te leva pro lado frio. Então é uma morte como a neve, entendeu? Nossa, cara. Então ele faz essa analogia, mas ele mostra isso por quê? Porque a cultura americana é uma cultura ao invés de ser uma cultura de uma coisa que te amedronta, pelo contrário, te seduz. Sim. Entendeu? E aí ela vai te tirando, né, o calor. Então, muito interessante isso. Segundo o Harold Bloom, ele faz essa leitura a partir do que significa a bandeira americana. A bandeira americana, então, tem o vermelho, tem as estrelas, que é o que ele falou. Sim. Só que ele mostra por que o fundo é branco. Entendeu? Porque o azul e o branco, ele dá uma explicação muito legal. E não é à toa que a gente tem o ICE nos Estados Unidos, que Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.